Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Eu sou a professora Cacau Sotero, de língua portuguesa, essa é a Anaíris. Vamos trabalhar hoje texto argumentativo. Lembrando vocês que as nossas aulas, além daqui da TV Educação, estão disponíveis na plataforma Gonçalves Dias no YouTube. Você vai conferir as aulas de todas as disciplinas, de todas as séries e de todos os períodos letivos. É só conferir e assistir quantas vezes você quiser, tudo bem? Vamos falar de texto argumentativo. A argumentação faz parte do nosso processo de comunicação. Quem nunca discorda? Quem nunca apresenta um contraponto? Então, isso é argumentar. Vamos falar de texto, estrutura textual. Nunca é demais estudar sobre textos, principalmente para quem vai se preparar para o vestibular, um concurso público, tem que estar também preparado para uma vaga de emprego, enfim. Esse assunto vai interessar muito você. A dissertação argumentativa e a dissertação subjetiva. Você sabia que existem empresas que cobram, aliás, empresas que cobram, olha só eu falando aí, empresas que cobram nos seus seletivos, né, para admissão de uma vaga, enfim, a pessoa tem que fazer também uma redação. Então, quando você trabalha o texto, a estrutura textual, você também desenvolve aí a produção textual, que é importante na sua vida. Bom, texto, conceituar texto, eu posso fazer isso de várias formas, usando várias nomenclaturas. É importante você saber que hoje nós trabalhamos o texto numa entrevista, nós trabalhamos um texto numa discussão, num grupo social, na escola, na igreja, né, na instituição religiosa, no final de semana, numa praia. Então, a gente já trabalha com texto, né, oralmente falando. Agora, nós precisamos saber nos portar numa entrevista, porque essa elaboração textual, ela vai mudar de acordo com a circunstância, de acordo com o contexto. Então, nós precisamos saber digitar, produzir uma carta argumentativa, compreender um manual de instruções, saber interpretar, né, um texto, uma poesia, né, um poema, entender o texto emitido também pelo outro, tá bom? Uma bula, também que é um texto instrucional, uma receita, uma anedota. Se você não entender a piadinha, né, a anedota, você não vai nem sorrir, porque a anedota é um texto que tem o objetivo de provocar o humor, né, o riso. Resumo. Elaborar um resumo, sintetizar uma história, tudo isso. Resenhas, que é parecido com o resumo, palestras, debates, enfim. Todas essas necessidades são essenciais a qualquer cidadão, a qualquer indivíduo. Mesmo que ele não esteja se candidatando a uma vaga de emprego, enfim, ele precisa saber se portar em determinados ambientes. A elaboração do seu texto oral precisa passar por uma estrutura, querendo ou não, existe o campo da informalidade, mas existe também o momento onde eu preciso, né? Nós precisamos nos portar, né, oralmente de uma maneira mais formal. Para isso entra a gramática normativa, que nos ajuda, para isso nós estudamos, certo? Bom, existem características específicas dos gêneros dos textos. E o que são os gêneros? Nós já sabemos. Aí, todo texto tem uma estrutura, e essa estrutura vai variar de acordo com o tipo do texto, se é uma narração, se é uma dissertação, que nós já sabemos que dissertar é expor de forma argumentativa ou apenas expor sem fazer intervenções. Então, de acordo com o tipo do texto, nós lançamos mão dos gêneros, que são aquelas características específicas de acordo com as nossas necessidades. Então, os gêneros dos textos se compõem de acordo com características composicionais.
dependendo daquilo que das minhas intenções comunicativas, né? Como eu já falei. Aí entra também a questão do estilo, né? As questões estilísticas e o tema aqui, questões temáticas que envolvem a mim, envolvem você, envolvem vocês, envolvem-nos nesse processo comunicativo. Não adianta. Todos nós temos que saber essas características composicionais na hora do diálogo. E, claro, quando vamos escrever. Na atualidade, né, nos dias de hoje, olha, o domínio dos gêneros é fundamental, tá bom? Cada vez mais esse domínio é exigido de nós, como eu acabei de discorrer. Aí vem a inclusão social, por exemplo, depende desse domínio. O que é a inclusão social? Hoje em dia, nós vemos muito na internet situações de bullying, pessoas sendo desprezadas em determinados grupos por conta da cor da pele, por conta de deficiências físicas, deficiências intelectuais, enfim, uma série de limitações que algumas pessoas apresentam e acaba dificultando essa inclusão social. E se trabalha muito no campo pedagógico, né? Não existe essa história de nós discriminarmos as pessoas. Tem gente que é discriminada porque mora no Nordeste, né? Tem gente lá do Sul que faz essas piadas. Então, tudo isso aí tudo isso também interfere na hora da elaboração do texto, né? Porque nós temos marcas que vão nos identificar diante de uma situação, né? O sotaque, o palavreado, enfim. Desse modo, é importante saber como os gêneros de texto se organizam. Isso aí é conosco, a partir do nosso estudo. Então, vamos exemplificar? Eu trouxe aqui a carta. Você já conhece? A carta apresenta uma composição específica. Você pode até dizer assim, Cacau, mas eu nem escrevo carta. E, ó, tem gente que vai dizer assim, ó, Cacau, ó, carta, ó, é o novo. É o novo? Sim, ela é antiga, mas nos dias de hoje ainda é muito utilizada. Dentro do campo profissional, por exemplo, uma carta de um setor para outro, uma carta aberta, nós já falamos isso em outras aulas, tá bom? Então, embora seja milenar, é milenar sim a carta, mas ela não caiu em desuso. Talvez a gente pode dizer assim, no nosso dia a dia, né? Vou mandar uma carta de amor pro meu amor. Não faço mais isso. Mando uma mensagenzinha de WhatsApp, um áudio, um vídeo romântico, resolve o problema, não é assim? Então, a carta... A composição da carta difere do bilhete, por exemplo. Porque o bilhete é uma coisa mais informal. Aí você vai dizer assim, mas Cacau, quem é que escreve bilhete? A gente manda uma mensagem no WhatsApp. Então, eu posso dizer que uma mensagenzinha do WhatsApp é um bilhete nos dias de hoje, um bilhete tecnológico, um bilhete digital. Mas isso não quer dizer que não exista mais o bilhete, tá bom? Então, a carta possui local, data, vocativo, a quem você se dirige, o corpo do texto, depois as despedidas, né, saudações, que são características composicionais. Então, quando eu falo de característica composicional, é que a composição daquele determinado tipo de texto tem uma estrutura específica que não muda. A carta, por exemplo, seja ela carta aberta, seja ela carta ao leitor, seja carta de amor, seja uma carta no campo profissional, tem o vocativo, a quem se dirige, tem o corpo do texto, tem local e data, enfim. E a saudação. Eu posso dizer um tchau, se for uma carta informal, e eu posso dizer atenciosamente, saudações, enfim, assinar. Eu já falei isso aqui, né? Pode ser carta de amor, carta de reclamação, tá? Linguagem culta, linguagem também informal. Isso aí são características estilísticas, ou seja, o estilo que eu vou escrever, envolvendo escolhas linguísticas. Aí vem aquela questão do nosso palavreado, a forma de você se expressar, que vai variar de acordo com a região que você mora, tá bom? Conteúdo do texto vai se referir aos traços que vão marcar a função social do gênero nas situações de uso. Claro, se eu estou e quero me comunicar, eu vou lançar mão da função da linguagem, né? As funções da linguagem
entram em cena aqui quando eu falo função social do gênero em situações de uso. Então, o conteúdo temático define para que ele serve. Aquilo que eu vou escrever vai definir para quem é o destinatário daquela carta, tá? Agora, construção composicional, falando novamente, a estrutura, é como o gênero vai se estruturar. Como eu dei o exemplo da carta, seja carta de amor, seja uma carta comercial, seja uma carta informal, seja uma carta aberta, a estrutura não vai mudar. Tem que ter local e data, o vocativo, ou seja, aquela pessoa a quem você se dirige, e no final as saudações, né? Atenciosamente, enfim, o tchau, um até logo, um beijinho. Aí vai depender do tipo de carta. Estilo, né, para ficar bem entendido, alguns usos sintáticos, escolhas lexicais mais comum como o uso do gênero adotado. Então, de acordo com o contexto, esse estilo vai se adequando na hora da minha composição, na composição do meu texto. Tá bom? Eu só dei o exemplo da carta, mas eu tenho outros tipos de textos, ou melhor, outros gêneros textuais de acordo com os tipos de texto. Eu já falei também aqui em aulas, você pode procurar na plataforma Gonçalves Dias. Tem a ata, tem o memorando, tem o diário, o que mais? Eu falei da carta aberta também, né? Já falei, não vou falar mais de carta não, chega de falar de carta. O que mais? Tem vários textos, tem o requerimento, tem uma declaração, de acordo com o estilo, né? A gente vai usar também essas marcas linguísticas. Olha um exemplo aí, acompanha na tua tela. Vou fazer a leitura. No consultório, o paciente recebe a notícia de que tem apenas mais 3 minutos de vida e pergunta desesperado: doutor, o que o senhor pode fazer por mim? E o médico responde: um miojo. Nossa, que piadinha mórbida. Então, qual é a função social desse texto? Primeiro, eu tenho que identificar. Eu já falei que é uma piadinha, né? É uma anedota. Miojo é aquele macarrãozinho instantâneo que é preparado em 3 minutos, mais ou menos. Eu acho que é isso, né? Eu acho que dura em média 3, 4 minutos. Então, é uma coisa rápida. Então, se ele tem apenas mais 3 minutos de vida, então só dá para fazer um miojo. E quiçá ele possa conseguir comer, né? Se o miojo é preparado em 3 minutos, ele não vai dar nem tempo do cara ingerir. Enfim, então aqui eu tenho um texto que tem o objetivo de despertar o humor, o riso em quem? No destinatário, né? no receptor. Aqui, esse texto que nós acabamos de ver, que é a anedota, quais são as características desse texto? Tem o objetivo de nos fazer sorrir, eu acabei de falar. Usou verbos no presente, foi de uma linguagem fácil, a compreensão é bem clara aí. Tratou de um paciente às vésperas da morte, coitadinho. Circula em jornais, revistas, livros. Então, os jornais, eles sempre têm uma charge, que é aquele texto, que usa também as figuras, que tem o objetivo também de despertar o riso, né? Fazer uma crítica. E, normalmente, fazendo essa crítica, a gente acaba sorrindo, certo? Então, aqui eu tenho um outro exemplo. Já dei a carta, a anedota, o objetivo, a estrutura. Vou voltar, tá bom? Tem diálogo, olha aqui os travessões. Tem diálogo, uma coisa assim bem prática. Não tem muita coisa a se falar não, né? Deu para entender. Texto claro, texto objetivo e claramente para fazer-nos sorrir. Bom, os gêneros do discurso, né? Ou seja, os gêneros textuais, eu já falei também, vou repetir, nascem das nossas necessidades. O que eu quero hoje? Quero que você entenda essa aula. Então, eu estou usando aqui um gênero textual. Eu estou expondo a aula expositiva. Eu estou
elaborando textos aqui orais, ora eu me viro aqui para o slide, né, que aparece na tela, ora aparece a mim e o slide, ora aparece só o slide para vocês fazerem a leitura, mas nós estamos aqui com um objetivo, tá bom? Um exemplo disso são os novos gêneros que surgiram após o aparecimento da internet. Então, cada vez mais as coisas vão ficando mais atualizadas. Então, aqui, ó, e-mail, blog, Facebook, chat. Aí eu vou acrescentar Twitter, Instagram, TikTok, que embora seja mais visual, são gêneros que vão surgindo e utilizam o quê? A linguagem com um objetivo. A gente quer sorrir, quer distrair, vai lá no TikTok, tem um monte de vídeo interessante, tem uns engraçados e a gente também vai se divertindo aí, né? A internet traz muita coisa legal pra gente fazer a gente sorrir, né? Então, tome muito, muito cuidado. As ruas da nossa cidade têm câmeras. De vez em quando tem aqueles vídeos das pessoas escorregando, coitadas, e viram aí memes. Cuidado para você, né? Eu também tenho que ter cuidado pra gente não virar meme. Mas é engraçado, né? Bom, os gêneros podem cair em desuso. Eu não falei ainda agora, é o novo. Existem termos que vão saindo de cena e outros vão se apresentando. Então, alguns vão cair em desuso. Por quê? Porque a cada dia vão surgindo novos gêneros para atender necessidades comunicativas. Então, por exemplo, quem anda muito em rede social, dessas que a gente já falou aqui, Facebook, Instagram, próprio WhatsApp, acaba desenvolvendo uma linguagem típica, né, da internet. E tem coisas que às vezes a gente lê, por exemplo, às vezes tem coisa que eu leio e eu não entendo, porque a língua está evoluindo muito rápido, principalmente nesse campo da internet. Então, existem abreviações que eu desconheço. Vou entender depois. Às vezes eu tenho ex-alunos, né? Ex-alunos, mas ainda chuchus, que se comunicam comigo via direct, próprio WhatsApp, via o message do Facebook. E às vezes escrevem lá umas coisas que eu fico meio que sem entender. Eu acho legal quando eu digo, eu não entendi isso aí não. E aí a gente fica conversando e a gente vai se atualizando. Então, essa interação é importante por isso, tá? E por falar em rede social, a plataforma Gonçalves Dias também acompanha essa evolução. Estamos no Instagram. Você pode acompanhar, seguir a nossa página, interagir com os professores, marca lá o professor e tal na aula, enfim, quer fazer alguma pergunta, vai lá na plataforma Gonçalves Dias, no Instagram, é @plataforma Gonçalves Dias, e aí você vai ficar perto de nós e a gente vai se desenvolvendo aqui via internet, que é uma atualidade. Observa aí esses dois textos na sua tela. Eu tenho o jornal O Estado de São Paulo, instituições de ensino superior mal avaliadas terão 50 mil vagas cortadas, do lado esquerdo da sua tela. Agora, a figura 2 é um pudim de chocolate. Tem os ingredientes e o preparo. São textos iguais? Não, são textos diferentes, tá? O texto dissertativo é um dos estilos da escrita, tá? Dissertar, escrever, né? É um dos estilos e sempre está presente nos vestibulares e outras formas de provas, de seletivo, de vaga, de emprego, enfim. Para que eu disserte, né, para escrever esse texto dissertativo, eu e você, né, todo mundo tem que ter domínio da língua portuguesa. Então, assistir a aula aqui comigo, né, na plataforma Gonçalves Dias, na TV Educação é interessante para você ficar sempre por dentro de tudo. E, claro, além de conhecer a língua portuguesa, também tem que ter domínio da atualidade, para saber apresentar informações seguindo também uma linha lógica. Então, quando eu disserto argumentando, eu tenho que produzir um texto, mesmo sem pensar muito nisso, claro, organizar de acordo com uma finalidade. Eu vou falar sobre o quê? Racismo? Morte do Mose? Outro dia numa aula eu falei que o Mose era angolano, mas ele não é angolano, tá, gente? Então, ó, qual é a finalidade de um texto? É o que se quer comunicar. O objetivo do emissor, o jornalista, por exemplo, tem que informar quando escreve
lá a página, uma notícia. Aí eu tenho situações de produção, onde onde aconteceu aquela história, sei lá, quem vai ler, em que veículo esse texto vai ser apresentado, quais são as finalidades comunicativas. Então, tudo isso tem que estar dentro da minha mente. Tá bom? Organizar os gêneros do texto. Então, na hora que eu disserto argumentativamente, eu tenho que, claro, apresentar as minhas ideias para que fiquem claras dentro desse contexto textual. E quando eu disserto subjetivamente, as impressões pessoais, aquilo que eu penso a respeito de alguma coisa, também tem que estar presente na hora de terminar e apresentar. Até trouxe aqui um texto, mas não vai dar para gente, porque o horário já acabou. E eu vou ficando por aqui. Compliquei?